Olá pessoal, então vamos agora para a nossa 15ª aula do Arcano 15, conhecido como o adversário ou o diabo. Mas antes eu vou pedir para vocês então se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações para que o canal Universalista EAD continue crescendo em estudo totalmente gratuito para todos nós. Vamos então iniciar agora o nosso Arcano 15 com o seu discurso, onde a gente vai compreender esse apego, essa vivacidade e também a lucratividade, que são as propostas desse arcano. Então, em seu discurso, ele inicia: sem base ou em bases falsas, agarro, acumulo, sugo, alimento associações limitadas que me afastam de meu eu verdadeiro. A identificação com o eu, corpo, é uma tentativa de me sentir seguro. Ignoro a base verdadeira da estabilidade. Isto gera frustração que causa irritação, opressão, capricho. Apega-te à matéria e às dependências e serei teu eterno companheiro. Amo a dependência e a vileza, o excesso de deturpação. Das imperfeições humanas me alimento. Faço uso delas para ensinar o caminho evolutivo. Explora teu semelhante, entrega-te à maledicência e à inveja. E obstacularizarei teus caminhos até que aprendas. Se o prazer efêmero te atrai, eu te suprirei para depois te subtrair. Sou o grande maléfico e também o grande mestre. Então podemos dizer o que sobre esse arcano? Que ele caracteriza a introdução da vibração particular que é do homem em um conjunto previamente organizado, o universo. Em atividade, ele se coloca em oposição ao ritmo universal da vida. Por isso é representado através do diabo, o anjo caído, que se opôs à organização celestial, à organização divina. Ele vai trazer sucesso para a nossa vida material através da conquista afetiva com relação a outros seres, subjugando-os sem escrúpulos. Em muitos casos, anuncia punição. No conjunto, ele avisa que todo sucesso ele é momentâneo, ele é passageiro, ele é efêmero. Do ponto de vista da saúde, ele indica forte instabilidade nervosa, simbolizando pelas garras atraindo fluidos, criando domínio e posse, em geral resultante do passado do homem. Fisicamente, refere-se às doenças sexualmente transmissíveis, também às questões de circulação, às infecções, às hemorragias, à hipertensão, às tensões, às úlceras e também aos vícios, principalmente ao alcoolismo. Então, falamos das particularidades desse arcano, o que ele representa. O arranjo na cabeça é uma coroa de chamas demonstrando sua origem num plano superior. O diabo expressa o trabalho do homem no universo, sendo ele mesmo uma expressão das leis divinas. Suas asas mostram que sua ação tende a uma evolução. Representa ao mesmo tempo fecundidade tanto masculina quanto feminina, mamilos e seios, das forças vitais na matéria. Então, ação, tanto masculina quanto feminina na matéria. Suas garras representam um apego à matéria e indicam que o seu trabalho se traduz no plano dos homens e nunca no plano celeste, no plano divino. O pedestal vermelho lembra o domínio sobre o mundo material, embora precário devido às atividades que ele tem, que nem sempre essas atividades são benéficas. Os dois seres presos ao pedestal são as emanações do diabo, e não o deixam esquecer que sofrerá o choque resultante dos efeitos de suas ações. Aqui entra a lei de causa e efeito. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Lei de ação e lei de reação. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Embora não encerre em si mesmo nenhum princípio de elevação, é uma força necessária à evolução. Portanto, devemos livrar-nos dela por nós mesmos. E que sem este esforço, o homem subjugado pelas limitações da matéria só recebe energias desqualificadas.
Esta prisão é decorrente da lei de causa e efeito, como eu falei, ou seja, na repercussão dos atos do passado do homem. Os efeitos deste arcano são maléficos quando o homem se deixa aprisionar pela matéria, e evolutivos quando ele esforça por livrar-se. Quer dizer, à medida que nós vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos buscando o nosso eixo novamente, nós vamos buscando o divino que está dentro de nós. Agora, enquanto nós nos afastamos do divino e as nossas preocupações são somente mundanas e materiais, nós estamos apegados a esse sofrimento, e isso gera sofrimento. É, portanto, um princípio de atividade espiritual que busca penetrar na matéria e, assim como simboliza dificuldades, obstáculos e maldades, é símbolo do triunfo quando é percebido como ensinamento e aprendizagem. O eterno recomeçar da temperança 14 se dá no plano moral, o diabo no plano humano. 10 significa um ciclo completo. E 4 mais 1, que é igual a 5, indica um recomeço de um ciclo, uma atividade que penetra na matéria, que vai surgir para que a gente possa trabalhar essa energia. E dá uma vibração que é representada pelo 5, que é o ritmo da vida. E esse ritmo da vida ele inicia ali no 14 da temperança. Sobre o outro ponto de vista, 10 representa o equilíbrio de um ciclo completo. E o 5 assinala a instabilidade de um novo início com aqueles riscos que o envolvem, né? Então, a orientação dessa figura. O personagem principal está de frente, indicando uma ação direta dominante, embora constrangida por uma desarmonia representada pelos chifres, órgãos e outros apêndices animais. No sentido concreto desse arcano, significa êxito na matéria através do esforço direto e dos conselhos da razão ou pelo abandono à fatalidade, que é a nossa natureza humana. No plano mental, grande atividade, porém muito preocupado com os resultados pessoais, sem significado prático no plano espiritual. No plano afetivo, indica pluralidade, diversidade de interesses afetivos, ele é inconstante, ele tem pouca preocupação com os sentimentos das pessoas e às vezes ele representa uma relação de dependência e até sob certos aspectos pode haver devassidão aqui, né? Ser um devasso. Em oposição, a sua ação não é nada benéfica, muito antes pelo contrário, né? Ela tem efeitos bem maléficos, ela traz desordem, ela traz inversão, ela traz negócios escusos ou sem saída, agravamento de doenças, complicações e o próprio vampirismo. Em seu sentido elementar, o diabo representa uma forma da atividade humana, flutuação da matéria da qual o homem se tornará escravo após ter conseguido seu sucesso efêmero ou se libertará através dos poderes do conhecimento. Isso está no livro de Paul Marteau. Características pessoais dele: agitação e atitudes marcadas pelo egoísmo e pela ambição, conscientes ou não. Os pensamentos podem se fanatizar. O apego à matéria e a busca do prazer excessivo pode atrair para ele comportamentos compulsivos que não obedecem limites. As tendências profissionais são tendências de risco que envolvem costumes, ou seja, policiais, donos de boates, cassinos, bicheiros, traficantes, contraventores. Caracterizam também profissões que envolvem a valorização do corpo, do brilho externo. Então ele vai trazer como atributos, né, pessoais, vivacidade, energia, prazer, lucratividade. Revelação do arcano, domesticar o demônio. Astrologicamente está ligado a Capricórnio, cujo regente é Saturno. Então, quais são as frases-chave que ele vai trazer para a gente? Fatalidade, pensar no pior leva à solidão e à pobreza. Ganha-se mais com o amor do que com o ódio. Ambições materiais devem ser equilibradas com as atividades mentais. Vença o orgulho e o egoísmo. O descontentamento é um convite à depressão. Substitua a frieza pelo calor, tendências secretas e ocultas, e no positivo ele diz: comprazo-me em superar os obstáculos. Aí através do autoconhecimento, né, a libertação. Então ele pode ser encarado como um impulso que propicia desordem e causa enfraquecimento da nossa consciência,
determinando a desintegração da personalidade. É algo atraente que nos expõe, né, à tentação, atração através dos instintos e a servidão aos instintos da natureza. É algo que nos encanta, mas ao mesmo tempo nos causa temor. Representa a escravização humana através dos vícios, das paixões, das emoções, daquilo que nós só vamos nos libertar se nós tivermos firmeza. Quer dizer, o domínio, nós precisamos ter o domínio sobre a matéria, para conscientemente a gente poder quebrar esse domínio, ou seja, sermos mais fortes do que esses apelos materiais. Quem brinca com fogo sai chamuscado, né? Então ele às vezes lida muito com um poder mal direcionado. A pessoa vai indo, vai rolando no dia a dia, não se percebe, não presta atenção, não observa que certos hábitos precisam ser modificados para que ele se torne uma pessoa saudável, né? Então ele é uma advertência para não recorrermos ao engano e nem à fraude. Enfrentar as forças obscuras dentro de nós é tão inevitável quanto encarar a morte. Somente através do confronto corajoso de nossos defeitos e falhas já incorporadas, evitaremos que eles se transformem nos dragões de nossa destruição. Esse arcano ele tem uma proposta de advertência para que a gente não se segue com relação aos nossos instintos, para que a gente não viva escravo dos instintos. Quando aparece, ele sugere o reconhecimento e a confrontação com o nosso lado negligenciado, com a nossa sombra, para que desabroche então uma personalidade consciente em nós e consistente também. Conforme diz o filósofo Nietzsche, antes que você possa alcançar o topo de uma árvore e entender os brotos e as flores, você terá que ir fundo nas raízes, porque o segredo está lá. E quanto mais fundo vão as raízes, mais alto vai a árvore. Então é sempre buscar dentro, né? A superação, olhar para o nosso lado sombra, aceitar o que a gente tem como apego, como energias desqualificadas, energias que nos fazem sofrer, para que a gente possa renascer, se modificar, se soltar dessas amarras que nós mesmos criamos para nós, né? Então, o simbolismo do morcego com o diabo. O domínio do diabo é o inconsciente e o morcego vive nas cavernas, símbolo do inconsciente. O morcego se liga à inveja, ele não voa senão quando cai a noite. E também a inveja trabalha às escondidas. A pessoa invejosa, ela guarda para ela a sua inveja, né? Na penumbra, e não agrada em se mostrar às claras. A luz cega o morcego, tal qual cega as personalidades invejosas e odientas, que não conseguem encarar a luz dos outros. Então são personalidades muitas vezes vingativas, pessoas cheias de culpas, perniciosas, né? Tem um ditado chinês que diz assim, ó, ande com calma na estrada escorregadia, pois nela se embosca o demônio do desastre. Onde há alturas, há precipícios. Já foi dito isso por Sêneca, né? Então, a força maior que ele trabalha, as atrações secretas, né? Vitalidade, humor, sensualidade, ele tem uma energia criativa, ele tem individualidade, sim. Então, a mensagem dele diz, quem quer que sejas filho da terra, contempla os velhos carvalhos que desafiam o raio, e que este destruiu depois de os ter respeitado muito tempo. Cessa de crer na tua sabedoria e na tua força, se Deus não te permitiu descobrir as chaves dos arcanos que prenderão a fatalidade. Aceita o que a vida te dá e mantém-te com os pés no chão. Tu tens alguma vontade ou algum desejo que não admites ter? Senta-te confortavelmente para meditar. Presta atenção na tua respiração. Imagina que em cada expiração cresce uma raiz na base da tua coluna vertebral e que ela se dirige para o centro da terra. Agora imagina que com cada inspiração a energia da terra flui para dentro de ti. Ela enche o teu corpo todo.
Deixa então tua consciência ir para a coroa da tua cabeça, o Sahasrara Chakra, o 7º chakra, o coronário. Abre-te para a energia cósmica do amarelo ouro e sente-a se misturar com a energia terrena e inundar o teu corpo. A afirmação dele é: eu sou o mestre da minha vida. Precisamos transformar esses apegos, essas energias, em energias de luz, de compreensão. Estamos na Terra, sim, por necessidade evolutiva, mas vivamos aqui sem sermos escravos das coisas. Viva no mundo, mas não seja do mundo, como disse Jesus Cristo. Conheçamos os limites e as possibilidades e possamos acolher, né, em nossos corações o nosso crescimento, nosso equilíbrio, a nossa harmonia maior, né? Por isso que ele diz: eu sou o mestre da minha vida, eu estou ciente das escolhas que eu estou fazendo. Então, você tem alguma aspiração ou desejo que não admite? Pense sobre isso e medite nesse arcano da materialidade. Então, aqui se encontra, deixa eu abrir a webcam aqui, o nosso arcano 15, para que a gente aprenda de forma saudável com as questões materiais e não fiquemos presos ali pelo pescoço, né, a essas energias efêmeras, limitantes, de dificuldade. Então agora nós vamos entrar no nosso arcano 16, que é a torre. Então, depois desse apego todo, vem o golpe da libertação, que é o arcano 16, o arcano da torre, que ele é regido por Marte. Então, o 16 vem para modificar essa situação, para sair fora. Assim como lá o 12 estava parado, o dependurado, vem o 13 para romper com aquela estagnação. O 15, apego às questões totalmente mundanas e materiais, viciosas, difíceis. Aí a torre vem e mostra que nós precisamos cair na real, que tudo é efêmero, tudo passa. Nós não vamos levar daqui essas coisas. Então a torre vem ensinar o que? O discurso da famosa Casa de Deus, como ela também é conhecida. Ruína, destruição. Nada resta dos meus muros. Fim dos sonhos e esperanças. Resisti o quanto foi possível, mas o perigo avançou e eu me rendi. Resvalou a última pedra, extinguiu-se o último raio de luz. Vivo agora na desolação e na perplexidade, desprovido e desacompanhado. Contudo, também daqui extraí um ensinamento, que em seguida formulo. Não te vanglories na abastança, nada é definitivo. Caia na real. Com certeza, daqui em diante, minhas construções terão novas bases mais sólidas e menos materiais. Aceito minhas circunstâncias e não procuro mais seguranças em paredes que inexoravelmente serão destruídas. Então, o perigo surge quando o homem se sente seguro em sua posição. A ruína ameaça quando o homem procura preservar a sua situação. Portanto, o homem superior não esquece o período quando está em segurança. Não esquece a ruína quando ele está bem estabelecido. Nem esquece a confusão quando seus negócios estão em ordem. Deste modo, ele assegura a segurança pessoal e protege o seu reino, protege a sua vida. Porque ele entende lá aquele processo da roda do karma, né? Tudo que sobe, desce, tudo que vem tem volta. Os altos e baixos da vida, as mudanças. Então, se hoje ele está no ápice, está no equilíbrio, está na harmonia, ele sabe que a qualquer momento a vida vai dar uma volta, né? E toda a sua situação pode mudar. Ele sabe que essa situação é provisória. Esse arcano ele tem atributo de destruição, de transformação, de regeneração pela libertação do que se tornou obsoleto.
sugere uma recondução cíclica, ou seja, 4 vezes 4, que dá 16, ou 2 vezes o 8, a multiplicação para o ser. São ciclos de renascimento e uma sucessão de mudanças aqui. Significa que aquilo que foi destruído pela torre tende a ser reconstruído. Só que ele vai trabalhar o que aqui? Orgulho, vaidade e vontade de poder sem limite. Quando o 15 chega num processo de saturação daquela materialidade que ela não está me levando a lugar nenhum, que eu me canso, ou que eu passo por um processo de mudança muito grande, porque quem não cresce pelo amor, pela dor, cresce. Quem não cresce pelo amor, cresce pela dor, né? Às vezes a pessoa tem que se desapegar, às vezes ela toma um susto na vida, para mudar radicalmente as suas escolhas, porque ela estava indo para um caminho sem saída. Aí vem a torre, ó. Então esse arcano, ele vem mostrar que todas essas cristalizações, esses apegos, esse falso controle ao qual a gente se apega achando que está no controle de tudo, que muitas vezes a pessoa fica paralisada na vida, não vai nem para frente, não se movimenta, não consegue, vem esse golpe dessa libertação para cair na real. A vida não é só isso. Então ela inicia o golpe paralisador do destino para depois abrir caminho inspirado pelo superior, não mais pela separatividade, sim pela integração com o ser espiritual. O homem cansa do sofrimento material. E aí ele se abre então em busca do seu eu superior. Ele vai acolher a sua espiritualidade, que é necessário, mais do que nunca na nossa vida. Então, pela soma transversal desse número, vai dar 16, vai ser 1 mais 6, 7, que daí no caso da redução, pode-se ligar a torre com o carro, com o arcano 7. Enquanto o carro mostra o herói em liberdade, partindo, né, na sua viagem, partindo para o mundo, a torre dirá respeito à ruptura dessa viagem. A torre mostra aquilo que nós segurávamos, que era o nosso suporte, começa de súbito a oscilar. Então aqui a gente descobre que não é só o telhado do vizinho que é de vidro, o nosso telhadinho também é de vidro, também quebra. Então esse suporte ele pode ter sido uma construção mental de ordem política, filosófica, teológica, psicológica, que foi construída gradativamente e foi alimentada muitas vezes de uma forma muito entusiástica ou até inflexível. Pessoa muito radical às vezes com as coisas. Então será justamente essa rigidez que vai determinar em consequência a intensidade e os estragos que esses abalos vão provocar. Todas as estruturas rígidas demais, elas estão fadadas à ruína. Só não quebra aquilo que é maleável. O maleável, ele tem jogo de cintura, ele se movimenta, né? Então, no momento da torre, a gente pode ter certa estabilidade emocional se a gente não for muito rígido com as nossas situações e com aquilo que ela pretende fulminar. Aqui o conselho é, qual é o conselho dela? Fluidez. Deixar as coisas fluírem e não tentar detê-las. Deixar fluir como flui a água de um jarro para o outro ali na temperança, equilibrando e temperando. É executada aqui uma ação que é representada pela construção da torre, mas que não é mais possível deter as suas consequências naturais. Então, são as estruturas dos falsos valores que caem. Aqui cai a máscara. Então, muitas vezes, quando a gente entra na energia desse arcano, às vezes a pessoa tem até uma gripe muito forte, que coloca ela de cama, tem febre, passa mal, toca um alarme no corpo interno, porque ela precisa mudar. Ela não se segura mais naquelas estruturas. Ela precisa se rever, ela precisa pensar, ela precisa se reencontrar. Às vezes a gente toma atitudes também impensadas e a gente daqui a pouco vê tudo ruir ao nosso redor e não é externo, é interno. Foi a gente que provocou, foi a gente que escolheu por um impulso, por não pensar, por não avaliar.
ou ficou muito tempo segurando situações que não consegue, estava muito tempo sob pressão, aí chega uma hora que rompe essas barreiras. Então a queda é de todos os agregados que buscamos no mundo externo, buscamos fora, né, para completar o nosso eu incompleto. Então cai tudo por terra para me recomeçar de novo. De uma forma um tanto quanto diferente do que foi lá na carta da morte. Então, sobre a influência dela, nós vamos sofrer o quê? A liberação de algo que estava ultrapassado. Enquadrando o olhar no autoconhecimento, a torre como representante de uma liberação, às vezes por uma catarse. Às vezes, aqui a pessoa está sob pressão, é diferente da carta da morte. A carta da morte é uma mudança que vem de fora porque eu preciso recomeçar sobre novas bases, também matar o velho para começar o novo. Aqui eu estou me segurando numa situação que não é mais permitida. Então aqui a casa, literalmente cai a casa, explode. Para que a pessoa se observe, para que ela volte para dentro de si mesma e trabalhe esses atributos. Tire essa pressão de cima dela. Tire esse desgaste emocional que ela estava vivendo. Então, muitas vezes passa por uma catarse para fazer esse rompimento real. Então, depois vem o alívio, a libertação e a compreensão de que não são os fatos que acontecem, mas a gente que acontece aos fatos, porque precisávamos da sua força, da sua ação, para nos tornarmos aquilo que no fundo nós ansiávamos ser. A pessoa muitas vezes está insatisfeita com a vida que está levando. Ela não quer mais, então ela rompe internamente com os processos e aí externamente a situação se apresenta para que ela supere essas dificuldades. Aí acontece a transformação e a torre põe por terra todas as nossas cristalizações, né? Então ela mostra o limite no sentido abstrato do poder humano e sua irresponsabilidade de edificar definitivamente. Representa o progresso humano que consiste em reconstruir sempre e será continuamente demolido, princípio de todo o progresso. Início, meio e fim. Esse arcano significa que toda a construção do homem se destina a ser destruída, quer seja mental ou física, pois tudo que se constrói na matéria é finito. Por sua forma confusa, na qual o homem encerra em seu obscurantismo, ela é cor de pele, pois se constrói através das energias vitais do homem no plano físico. A chama representa a purificação que o homem deve sofrer para abandonar suas construções efêmeras e para passar ao plano divino. As particularidades desse arcano. Os dois personagens sofrem o abalo da queda de sua construção. Porém, um deles se apoia ao chão e retira dele as forças fluídicas para recomeçar seu trabalho. Isto caracteriza o homem que atuou sobre o ambiente, que desempenhou seu papel construtivo e que perdeu. Então, volta e meia, a gente cai uns tombos na vida, mas o importante é a gente se levantar rapidinho, né? Então, é observar, né, quais são as crenças e os valores que estão sendo limitantes na nossa vida. O outro, que não consegue se apoiar na terra, simboliza o polo passivo. Sua queda é mais pesada e, por sua inércia, o homem é incapaz de governar as forças das quais se apoderou, perde o equilíbrio e volta a cair na matéria. A orientação da figura. A torre está de frente, indicando uma ação direta e brutal. Mudança completa e repentina, ruptura de relações, acontecimentos inesperados e transtornos. No sentido concreto, o nome da carta vem da ideia de Deus, estando em toda parte. Está também na construção do homem. Mas como Deus não interfere, ou seja, Deus respeita nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, e como o homem está no escuro, suas construções são imperfeitas e destinadas à destruição. Nascidas do pensamento do homem, que acredita tê-las edificado solidamente, são devoradas pela própria chama do seu desejo e com isso provocam sua queda.
A torre, construída com materiais compactos, é concreta demais para possibilitar o acesso à sutileza da corrente espiritual representada pelo raio, então ela se desagrega. Representa a prepotência do homem, que ergue a torre para ampliar seu domínio, mas como seu livre-arbítrio é limitado, ele a vê desmoronar quando pensava que fosse definitiva, então depois ele recomeça. Simboliza ainda o homem fechado em suas ideias e formulando teorias que são derrubadas quando testadas, que se anulam com a experiência. No plano mental, no jogo, quando aparece no plano mental, indica o perigo de se seguir em certo caminho numa ideia fixa e adverte sobre as consequências deste ato que pode resultar em aniquilamento. No plano emocional, representa seres dominados nesse setor, sem caridade, sem amor. Necessidade de cair na real, como falamos antes, a respeito do que estamos construindo em qualquer plano. Libertação e abalo. No físico, pode ser um projeto que é bruscamente interrompido, pode ser um golpe inesperado, pode ser uma advertência para a pessoa ficar atenta aos seus negócios, tempos difíceis, grandes mudanças. Aqui entra a questão da necessidade da pessoa ter uma nova ótica a respeito daquilo que ela está construindo. Uma ótica que pode ser filosófica, pode ser religiosa, pode ser profissional, mas a pessoa vai ter que recomeçar sobre novas bases. Aquilo que ela estava construindo, que ela estava fazendo, a partir do momento que destrói, que cai, vem por terra, ela não volta mais para aquelas bases, não tem mais como voltar. É como se ela sofresse, um choque que mostra outra realidade, não aquela na qual ela estava inserida e ela estava idealizando na sua mente. Então, um choque dos opostos aqui, Então, aí vem uma mudança necessária e ela vai ter que, então, se reconstruir sobre novas bases. Vai passar um tempo nessa base, vai de novo ter que passar por mudanças e assim vai a nossa evolução. Então, volta e meia, nós estamos nos deparando, então, com esse arcano da torre, trabalhando as mudanças que são necessárias na nossa vida para o nosso progresso, para a expansão da nossa consciência. Em oposição, ele representa um grande cataclisma, uma confusão. Do ponto de vista da saúde, ele mostra que a pessoa pode estar ultrapassando os limites das forças físicas, correndo-se o risco de contrair doença grave. Quando a gente fala da pessoa estar ultrapassando os limites das forças físicas, também tem pessoas que às vezes só trabalham e elas negam todo e qualquer momento de descanso, de lazer, de ficarem sozinhas consigo mesmas, elas não conseguem. Então elas estão dentro de um padrão cíclico que em algum momento ela não vai aguentar. Porque ela vai ter que se olhar, ela vai ter que se perceber, a sua situação vai mudar. Então, quando a gente não para, a vida nos para. E a torre está ligada a isso. Então, risco de acidentes graves e quedas de energia, assim como às vezes acontece as menos graves, que são as gripes fortes, que colocam a pessoa de cama, dá uma parada nela lá para ela pensar sobre o que ela está fazendo e vendo que o seu sistema imunológico está baixando nesse processo. Restabelecimento nos estados doentios depois de estados aflitivos. Ela pode ter crises agudas também, inflamatórias. Em oposição, à confusão que acontece, as características pessoais, quer dizer, quem nasce sobre esse arcano 16? São pessoas afetadas por esse arcano, elas vão ter o quê? Grande energia para empreender os seus propósitos, porém podem vivenciar derrotas frequentes pela repetição de padrões inadequados. Tem que cuidar para não ficar repetindo o padrão, passar por adversidades e voltar de novo a querer seguir no mesmo padrão e vai viver reconstruindo, porque não é mais naquele padrão. Podem tender a atribuir seus dissabores a terceiros, embora sua própria postura necessite revisão. Então, olhar o que é meu e o que é do outro. E o que é que está interferindo no meu dia a dia.
Ele é desfavorável na maioria dos casos nas questões profissionais. Ele não é muito bom para a profissão, porque ele vai indicar risco de demissão, períodos de desemprego, rompimentos no trabalho, insatisfação da pessoa, ou às vezes até ela não se sente competente para tratar de algum assunto no qual ela está envolvida. Anuncia contrariedades e necessidades urgentes de se avaliar neste setor, quer dizer, escolher com calma a sua profissão, o seu trabalho. Na orientação vocacional é ligado aos construtores, engenheiros, demolidores, arquitetos e etc. Em outros setores ela pode trazer rompimentos bruscos. Ela é benéfica quando se trata de romper preconceitos, maus hábitos, objetivos, traumas ou mágoas antigas. É um desvencilhar-se de posturas inadequadas, ainda que o processo seja doloroso, como o da morte, o 13. Em alguns casos, revela a interferência de terceiros e das circunstâncias dos homens nos rompimentos que esse arcano acarreta. Seus atributos principais são de reformulação, de depuração, de transformação física, porque caiu a casa, né? Caiu a máscara. Em oposição, ruína, destruição, quebras, rompimentos, acidentes, prejuízos, sofrimento, dores, arrogância também aqui. A pessoa às vezes é extremamente arrogante, pode ser megalomaníaca. A revelação do arcano é ousar dar um salto para fora do mundo. A sua cor é o vermelho, ele é regido por Marte. Marte é a ação. Então, ação, olhar para qual é a ação que nós estamos fazendo. Ela é positiva ou ela é negativa? Qual é o caminho que nós estamos escolhendo? Para a gente não ter que estar toda hora lidando com ruínas, né? O arcano, então, ousar dar um salto para fora do mundo. As frases-chave, você colhe o que semeia, aqui também. Dissipação de energia, a pessoa pode perder muita energia quando ela está sob pressão. Por isso que o sistema imunológico baixa, aí vem as gripes, né? Lute por princípios elevados, poupe energia para propósitos construtivos. Não gaste o seu latim à toa, né? Libere instintos indesejáveis. O esforço construtivo domina as más influências. A impulsividade às vezes atrai o fracasso. O amor paralisa o mal, a necessidade de coragem impávida, a irritabilidade é um convite aos erros. Desenvolva o eu superior para obstar o perigo. Modifique conflitos internos, energias criativas aplicadas. Então, no tarô de Crowley, ele nos ensina o seguinte: você está em meio a um processo de transformação extremamente intenso, ou prestes a ingressar nele. Tudo que for destruído e abalado dentro de você serve para purificá-lo e também para abrir espaço para o novo. Permita que isto aconteça. A pergunta que ele deixa no ar: está pronto para olhar para si mesmo e para a vida com novos olhos? Observação. E a sugestão dele, né? Observe-se no seu dia a dia. As situações podem parecer repetir-se, mas você não continuará a repetir padrões de comportamento desgastados, limitados e também restritivos. Afirmação: tudo o que acontece na minha vida é para o melhor. Então, aqui se encontra o nosso arcano, a torre, ó, para que a gente possa observar esse movimento de mudança, o que é que a gente precisa também soltar e reconstruir, crenças, valores obsoletos que não servem mais, buscando novas estruturas, buscando harmonizarmos, trazendo novas ações mais produtivas, mais equilibradoras, movimentos positivos para a vida que ele pode trazer. E ele é sempre o arcano da mudança na nossa vida. E sempre é uma mudança para melhor. Porque sempre que a gente se liberta, que a gente solta o velho,
a gente respira melhor, a gente flui melhor. As coisas acontecem sob uma nova ótica. Você se fortalece. Então é importante passar por essas mudanças, esses altos e baixos que esses arcanos apresentam, que estão de acordo com a nossa vida diária. Então observar esse processo, caminhar com ele, acolher, olhar, meditar em cima desses aconselhamentos, observar o que está acontecendo, dar tempo ao tempo, fazer novas escolhas mais conscientes, não agir sempre por impulsividade. Pode observar que esses arcanos estão mostrando aqui que sempre que a gente age de forma impulsiva ou delega a terceiros decidirem por nós, a casa cai. Porque a outra pessoa não entra dentro de você, não sabe o que você está passando. Ela pode passar pela mesma situação, mas a leitura dela, o sentimento dela, a emoção dela, a experiência dela, a vivência dela vai ser diferente. Porque nós estamos em graus diferentes de consciência, de maturidade. Então a gente compartilha as coisas, mas a gente não decide pelos outros. E a gente precisa aprender a decidir por nós mesmos. E a gente precisa largar velhos hábitos em prol do nosso próprio benefício, da nossa melhoria, da nossa melhora interna, para termos vidas mais saudáveis. Então essas são as qualidades que esses arcanos trabalham, e eles vêm sim nos trazer para um novo despertar. Então, tirar eles diariamente num aconselhamento é muito benéfico para a gente compreender como é que nós vamos trazer luz e pararmos de ficar vibrando muito, muito tempo só na sombra, certo? Fica aqui então meu abraço fraterno a todos. Que Deus nos acompanhe, nos proteja e nos ilumine. Muito obrigada. Namastê.